E aí você volta pro São Paulo e como é que a tua história como titular no São Paulo acontece? Então, aí eu fiquei em 94, né? 95 a gente começou a fazer... Na verdade, a Dallas Cup foi em abril de 95. Quando eu voltei da Dallas Cup, o Tele já começou a levar para treinar. Então, saía com a perua do Morumbi, 7h30 da manhã. Chegava, ia com o pessoal que cuidava dos campos, que cuidava do Morumbi, cuidava do CT. Saía 7h30, 7 horas. Chegava lá, treinava, esperava os caras da perua para voltar pro Morumbi. E aí eu ficava... Peguei essa fase aí. Não tinha... Pegou, né? Peguei essa fasezinha. Aí não tinha essa parte ainda de estar fixo lá. Né? Treinava com o profissional, mas voltava a morar no Morumbi. E aí eu estreiei num jogo... O Tele me convocou num jogo contra o Paraná Clube no Morumbi. Tava 2-0, aí eu entrei 20 minutos do finalzinho do segundo tempo. Volante. De volante. Aí já tava jogando de volante. Aquela batida de letra que você tem, É. isso vem de lá de... Lá de Jaú. Porque eu vou só pra explicar a letra, né? A chaleira que os caras batem. O Hulk até fez agora no começo do jogo lá, ele deu um toquinho de letra e tal. O Edmilson, ele virava jogo, irmão. Você lembra Sabe esse lançamento de ser 40 metros, 50 metros? Ele fazia de chaleira, de letra. Era surreal. Surreal, ninguém acreditava, Sabe de onde veio, irmão. Denilson, aí? Lá no 15 de Jaú, na época, 92, 91, tinha um jogador que é técnico, o Márcio Grigio. Ele é treinador, Márcio Grigio, teve no São Caetano, eu não sei onde ele tá agora, até jogou no Santos. E aí eu tava assistindo um treino no profissional, o lateral esquerdo cruzou, ele pegou de primeira de letra, num treino. Eu falei, caramba, eu tenho que aprender esse chute aí, né? Aí eu pegava a bola, à noite, assim, eu estudava de manhã, né? Pegava a bola e ia lá pro paredão. Chutava assim, a perna não conseguia chutar direito. Eu falei, um dia eu vou pegar. Você não tá entendendo. Não tá entendendo. Mas conta, mano. Aí Era virada de jogo, irmão. De jogo, é. Virada de jogo, tipo... Mas o que ele tá falando é que não era um negócio natural. Você trabalhou isso. Trabalhei isso. Não, mas que não tinha como não treinar isso, irmão. Não tem como. Você imagina ele de volante, eu dando pique na linha de fundo, e ele lançar de letra, irmão. De letra aqui, irmão. 40 metros, tio. E aí você parava e falava... Não, a primeira vez que ele fez isso no treino, eu falava, mas... Deu maior sorte, tio. Você tá zoando. Não, era um negócio dele normal. Parecia tipo que ele tava fazendo graça. Ele não tava fazendo graça. Porque normalmente o jogador não faz graça, né, Magrelo? Olha o que ele tá falando, olha quantas E aí noites você começou... ele ficou treinando. Aí eu vi isso. o Márcio Grigio fazer esse lance aí e comecei a fazer. Aí depois, quando fui no São Paulo e o Tele nos obrigava a fazer o paredão lá antes do treino, eu fazia as chapadinhas e tal, das duas, que eu me aperfeiçoei pra caramba nisso. E aí eu comecei a fazer letra lá ainda, melhor naquele campinho, retinho e tal. No 15 era coisa mais linda, a bola vinha retinha e pum, Lindo, aí foi uma característica que eu acabei criando lá dentro do... Quanto tempo de São Paulo? 5 anos e meio. 5 anos e meio. Tuas conquistas no São Paulo. Cara, eu ganhei pouco no São Paulo. Ganhou 2 paulistas, 2 paulistas. E aí veio proposta do Lyon. Na verdade, antes do Lyon veio o Arsenal, né? Veio o Arsenal. Desculpa. O Arsenal. Desculpa. Não, o Arsenal veio, o Arsene Wenger, tava tudo fechado, mas aí tinha aquela... que vai voltar o Osh na Premier League agora, o jogador estrangeiro tem que ter 20% de jogos na seleção. Eu tinha acabado de ser convocado, né, em 2000. E na verdade, o passaporte também não tinha na época. Eu demorei 4 anos para tirar depois, que faltava documentação, tudo. E aí a gente foi cancelada a negociação com o Arsenal. Aí logo depois, também já 5 anos e meio... Né? O São Paulo foi uma escola pra mim. Mas ô Edmilson, peraí. Você viu que ele falou? Eu ganhei pouco no São Paulo. Aí eu falei, 2 paulistas. Pergunta hoje, ganhar 2 paulistas. Mas o São Paulo foi ganhar um agora, um ano passado, bem lembrado, né? Chico. Pô, foi muito comemorado porque não ganhava há 15 anos, entendeu? Mas era priorizaram. E nessa época o paulista era valorizado também. Mas naquela época a gente não ganhava, mas a gente vendia. Agora nem ganha, nem vende. A carinha dele, a carinha que ele faz. Nem ganha, nem vende. Ai, caramba. Naquela época, a gente pegou a transição também a gente vem de uma transição de Libertadores, de Mundial. Aí parece que o paulista não valia, né? Não valia. A gente ficou lá para classificar entre os 8 lá, ficamos anos e anos. Fomos classificar em 99 e depois de 95. A tua fase no São Paulo, ali você conseguiu ajudar os teus pais já no São Paulo? Já. Então, falando do Só Chico... Só para realizar o Chico, sonho do Chico. Chico. Ufa, uma hora que precisa melhorar. Eu fui contratado pelo São Paulo, o meu primeiro salário foi R$ 2.500 no dia de hoje. Aí depois que eu comecei a dar uma melhoradinha lá, 96, 97, renovamos para 5 mil. Opa. E aí quando eu era capitão do São Paulo, já em 99, 2000,
com desconto dava uns 25 mil. Foi o meu melhor salário no São Paulo. Capitão do São Paulo em 99, 2000. É o bicho da base. Então, é isso. Mas é isso. Então, eu não falo isso aí para querer aparecer nada, mas foi uma transição. Mas eu sempre fui assim, eu representei bem o São Paulo. Eu fui muito criticado durante a minha carreira toda, porque eu era um cara que todo treinador queria ter no time, mas eu jogava de lateral, de ala, de meio campo, de zagueiro. Você era polivalente. Então eu não via o meu lado individual, eu olhava o time, o clube. Né, Dena? Quantas vezes a gente morou lá com o Axel, o Bordão, a gente chorou porque não classificava, né? A gente não passava e tal. E aí foi acontecendo. Tanto que quando veio o primeiro título em 98, no jogo da final com o Nelsinho, tinha aquela dúvida de escalar o Fabiano, o Carlos Miguel, o Alexandre, o Raí voltando. Eu nem pro banco eu fui. O Nelsinho falou assim, pô, tô com uma dúvida aí. Eu falei, professor, você quer ajuda? Faz o seguinte, pega as escalações, põe 2 escalações, uma assim e uma assim. No outro dia de manhã, vai aparecer o time que você vai colocar para ganhar do Corinthians. A gente fez um culto lá, lembra? Lá fizemos um culto. A gente tinha perdido o primeiro jogo. Aí no outro dia de manhã... A gente fazia direto. O Nelsinho, o Batista falou assim, Edmilson, eu posso falar uma coisa? Caiu esse time aqui em cima do meu peito na hora que eu tava acordado. Não é conta de carrochinha, não, velho. Inclusive, você tá fora do banco. Eu falei assim, professor, eu tô lá fora, mas eu tô torcendo por você, porque eu não tô conseguindo acertar um passe de 5 metros. Tava mal pra caramba. Sério, mano? Tava mal. Cara, e foi aquele título de 98 foi uma Copa do Mundo pro São Paulo naquela época, porque a gente vinha desde 95 só em transição, né? São Paulo tive que reformar o Morumbi. Deu um monte de jogador. Magrelo, entendeu? Quando a gente ouve, assim, é interessante bater um pouco nessa tecla. Você era um atleta jovem. Jovem. E como é que você tinha esse discernimento, tipo, dessa personalidade, esse discernimento, de chegar num treinador? Jogar. Porque o que todo mundo quer é jogar, velho. Ainda mais uma final de campeonato. Pô. Como é que deu em Dena, você? Na verdade, cara, eu sempre fui muito um cara de equipe, cara. Nunca olhei pro meu lado mesmo, assim, não. Eu tenho que jogar, vou ficar com birra. Tanto na Copa do Mundo, pô. No jogo contra a China... Do time titular que estreou, só eu saí de fora. Lembra? Eu joguei a Turquia, foi um jogo difícil pra caramba. Eu errei alguma saída de bola, o Filipão tirou, o único que saiu. Eu não saí criando caso. Você lembra que eu saí caso? Até o Cafu chegou em mim e falou, pô, por que o Filipão te tirou? Eu falei assim, quando eu jogo eu não pergunto, quando ele me tira eu também não vou perguntar. Você entendeu? Só que depois ele veio me dar a explicação, eu falei, pô, professor, não se preocupa não. O Polga entrou bem, ganhamos de 4, vamos seguir a vida. Aí veio a oportunidade da Costa Rica. Se eu tivesse com cara feia, falando mal do Polga que entrou, com o Roque, o Lúcio, ou isso, que ele era chato, ou isso, aquilo, eu não ia ter a oportunidade contra a Costa Rica. Aí dependeu de mim. Então eu fui muito assim, Dena. Eu fui muito no São Paulo, eu trabalhei muito em pró do meu clube, da minha empresa. Porque eles me davam toda a possibilidade de me formar. Tanto que quando eu vou pro Lyon, eu vou com 23 anos. Agora com uma experiência... de levar paulada, levar xingo, levar um monte de tipo de coisa que me maturou como um homem de caráter e de enfrentar as dificuldades de frente, né? Então, quantas vezes eu saí do Morumbi vaiado, porque as pessoas não entendiam que eu estava jogando lateral direito, eu estava jogando de ala com o Carpegiani às vezes, ou jogando de volante, aí vai zagueiro, vai lateral esquerdo, só não joguei de goleiro que o Rogério não deixava. Mas, né, eu joguei nesses 4, 5 anos aí, um tempo todo de improvisação. Individualmente, para mim, não era legal, mas sempre os treinadores me gostavam e aí tinha um bichinho que me ajudava também, né?